Oi, oi, queridas e queridos. É um prazer voltar a Mateus 13 e continuar com você a parábola do joio e do trigo. E para a gente aproveitar da melhor forma possível o tempo, nós estamos vendo do verso 36 ao 43 a explicação da parábola, que é uma resposta à pergunta dos discípulos, depois que Jesus contou a parábola, usando os substantivos e as simbolizações, pura e simplesmente, os discípulos não entenderam. E aí vem a ele, e depois que as multidões tinham sido despedidas, e já dentro de casa pergunta: escuta, explica-nos a parábola do joio. Aí eu disse a vocês como essas temáticas do mal atraem muito mais a atenção de todo mundo e dos crentes também, talvez até mais do que a gente imagine, porque aqui é manifesto, a parábola é do joio e do trigo. Tem uma dimensão maravilhosa de glória, de preservação, de utilidade, de reunião do trigo no celeiro divino. São imagens de ajuntamento universal dos filhos de Deus, tudo isso, mas nada disso chamou a atenção dos apóstolos. Eles queriam saber a explicação da parábola do joio. O trigo eles deixaram de lado. Parece que o trigo era algo que eles podiam take for granted, que era algo garantido. E não é. O grande negócio é ser trigo nesse mundo. Porque a quantidade de joio que cresce na terra é absurda. A capacidade que o joio tem de se multiplicar é ainda maior, como a gente tem falado. Eu já dei até ilustrações aqui em vídeo. E também tenho falado todos os dias sobre o esparramamento das raízes do joio por debaixo da raiz do trigo. Elas se espalham muito mais, elas às vezes estrangulam por baixo, elas diminuem a expansão do trigo onde o joio cresce muito. Falamos várias coisas. Pois bem, mas chegamos nesses momentos de explicação, e esse já é o terceiro dia em que eu me dedico à explanação de Jesus, explicando o significado da parábola. Quando ele diz o que semeia o Filho do Homem, nós já vimos bastante isso aqui, a liberdade do Cristo eterno, do Filho do Homem, do Espírito de Cristo de se manifestar a quem quer, como quer, aonde deseja. Aí ele prossegue dizendo que o campo é o mundo. E eu falei a vocês todos aprenderam que o campo era a igreja, que essa é uma parábola eclesiástica.
E não tem nada a ver. A igreja faz parte desse pacotão que tem a ver com o mundo, sociedade humana. Tem a ver com todas as etnias, povos, raças, línguas, nações, em todos os lugares. Em todos os lugares Deus tem trigo e em todos os lugares Deus tem joio. Porque o campo não é o clube eclesiástico, chamado igreja, apelidado assim, e qualquer um pode abrir ali num cartório uma igreja e dizer que é de Deus e que daí para frente aquilo virou um banco de Deus para, não empresta, mas com promessas, com promissórias de bênçãos divinas para quem der dinheiro de calção antes. Qualquer um pode abrir esse negócio e dizer em nome de Deus. E aí milhões vão andando no meio dessa loucura. É algo tão patético que eu, por exemplo, me sinto até mal de viver numa solitude enorme. Porque parece que toda vez que eu abro a boca para falar a respeito do assunto, eu tenho que denunciar a pateticidade desse conceito e da prática dele e da obediência a ele. E de repente malandros viram ungidos do Senhor e sacerdotes autorizados para receber o dinheiro de Deus na terra. E você cai nesse estelionato, nessa palhaçada o tempo todo e não adianta. Eu falo tentando abrir o olho e quem se torna herege sou eu, mas eu sei que é na presença de Deus que eu ando. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. A semente, a gente viu aqui no capítulo 13, é o Evangelho. A boa semente são esses que escolheram oferecer o chão do coração para que essa semente trigo da graça de Deus, do Evangelho de Deus, do pão da vida, cresça neles. Esses são os filhos do reino, que são o trigo. E o joio são os filhos do maligno, como a gente ontem viu. E aí eu dei o exemplo, por exemplo, de como a malignidade foi criando joios no mundo. O primeiro exemplo que eu dei, você lembra, foi de Adão e sua mulher. Eu disse que a gente podia escolher qualquer uma das 1.500 principais culturas míticas do planeta. Em todas elas, o princípio era idêntico. Tem uma figura maligna, tentadora, corruptora, pervertedora, em todas elas. Mas o Gênesis é a narrativa mais direta, objetiva, simples, clara, arquetipicamente extraordinária e incomparável. Especialmente para quem de fato conhece sem preconceito as demais, lendo-as com um olhar antropológico livre, sem preconceito religioso. É assim que eu garanto a você que a narrativa do Gênesis é a mais simples, a mais direta, a mais objetiva, a mais arquetipicamente propositiva, a mais maravilhosa de todas. É assim que eu vejo, comparando com uma multidão de outras narrativas. Mas, em todas elas, tem um ente maligno que semeia algo ruim. Aí a gente viu no Gênesis, no capítulo 3, a história da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu falei, aquela queda não foi suficiente para que houvesse alguma intenção superior, celestial, em relação à destruição dos humanos. Não houve, a vida prosseguiu. As pessoas agora rachadas, vivendo uma psicose básica, em conflito dioturno permanente entre o bem e o mal, num estado de antagonismo contra si mesmo, como primorosamente Paulo descreve em Romanos, no capítulo 7, mas a vida prosseguiu. Aí a gente chega em Gênesis 6. São 3 páginas viradas na Bíblia, mas de fato são milhares de anos que se interpõem
entre essa alteração cognitiva de Gênesis 3, que católicos e protestantes designaram como sendo a queda. Há milhares de anos que se passaram, uma quantidade enorme de desenvolvimentos humanos, enfim, há muita coisa, muito conhecimento arqueológico é necessário para você ver o que se interpôs entre Gênesis 3 e Gênesis 6, até que chega o dilúvio, que é quando acontece uma outra situação de insuportabilidade. Essa sim, que é o imiscuimento, que é alteração genética, alteração psíquica, alteração espiritual dos humanos possuídos pelos vigilantes, conforme eu expliquei ontem. Quem quiser saber mais detalhes, veja o que está gravado no YouTube no dia de ontem. E aí, Gênesis 6 diz que nasce uma raça deformada, gigantesca, dos Nefilim, que são os filhos dos que caíram, é o que a palavra significa. E não só isso, mas alteraram toda a espécie das criaturas, diz Gênesis 6, que rastejavam sobre a face da terra. E o livro de Enoque, que é mais detalhado a respeito disso, e não está na Bíblia, exceto na Bíblia etíope, mas você acha aí, em qualquer pedido e busca na internet, você encontra o livro de Enoque, as variáveis dele, o livro dos gigantes e vários outros. Pois bem, então, foi tão grave a situação descrita no livro de Enoque, que a solução, de acordo com Gênesis 6 e com o livro de Enoque também, foi a mesma. Foi o dilúvio. O mesmo dilúvio você encontra com características básicas bem semelhantes, com personagens com nomes diferentes, com pequenas alterações, mas é a mesma situação de que, por causa da corrupção do gênero humano, os seres das estrelas, ou seja lá como seja, cada cultura tem a sua designação, decidem acabar com o planeta, com a vida humana no planeta. Aí há uma compaixão que se estende na direção de pessoas retas. No caso bíblico, em Gênesis 6, é Noé, que é separado com a sua família para sobreviver. E em todas as culturas do mundo tem os seus Noés, os seus sobreviventes. A prova disso é que bem depois do dilúvio a gente vê no texto bíblico do Velho Testamento, em 1 Samuel, em 1 Reis, 1 Crônicas, a manifestação de que mesmo o dilúvio não foi capaz de eliminar completamente o remanescente daquela miscigenação perversa que aconteceu e alterou o significado da existência animal, da existência humana, da existência consciente. Nessa queda patrocinada pelo conluio, pelo coito, pelos matrimônios, pelos vínculos, pelas alterações genéticas, pelos experimentos loucos descritos minuciosamente no livro de Enoque sobre o que aconteceu. Isso foi de uma gravidade que demandou um resetting da humanidade. E aí sobreviveriam só 8 na Arca de Noé, mas a gente vê que bem mais gente sobreviveu, porque a gente encontra gigantes que supostamente deveriam ter sido eliminados antes do dilúvio, sobrevivendo depois da narrativa de Noé e da Arca. Então, e aí eu prossegui ontem dizendo que esses filhos do maligno, primeiro, tem essa tendência que todos nós temos, carregamos, de nos inclinarmos para o mal, desde o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, de acordo com Gênesis 3. Mas em Gênesis 6 tem uma alteração de natureza genética, dramática, DNA, genomas, alterações variadas que corromperam e criaram uma cultura durante alguns milhares de anos, que afetou toda a percepção e a cognição da humanidade a ponto de se dizer tem que parar tudo e começar de novo. Só que esse parar tudo e começar de novo incluiu
E a Bíblia não faz a menor questão de descrever como é que esses outros seres sobreviveram e apareceram do lado de lá, mas não nega que eles apareceram do lado de lá e continuaram. Mas isso não é tudo. Porque os gigantes foram eliminados, os últimos gigantes, pelos homens de Davi. Tem o texto preciso da descrição disso aqui no livro de Samuel. Todavia, se diz que havia uma ação presente, sutil, invisível, inteligente, genial, de uma acumulação de conhecimento que a soma dos humanos todos não podem se comparar a dessa criatura e das demais criaturas semelhantes a essa, que recebe o apelido bíblico de Satã, de o opositor, de o inimigo, e que continua presente, vai crescendo em representatividade, até o ponto que a gente chega nos evangelhos. E nos evangelhos, esse Satã, que também tem outro apelido, Diabolos, o divisor, o que racha no meio, o que esquizofreniza, o que cria os conflitos, ou ele é o opositor ou ele é o esquizofrenizador dos desejos. É o fragilizador essencial de qualquer que seja a vontade boa dos humanos. É relativizada. É o relativizador de todas as uniões. É Diabolos. Presentíssimo na vida de Jesus. Jesus expulsa seres antagônicos sem dar maiores explicações, só chamando-os de espíritos malignos e os manda sair. Esses são mais fáceis de que em relação a eles se pratique libertação. Eles obedecem o nome e a voz de Jesus, mas a gente prossegue na leitura dos evangelhos e chega num quarto elemento, já em em João, no capítulo 8, João capítulo 8, leia aí, onde Jesus chama os religiosos, fariseus, saduceus, capitães do templo, sumos sacerdotes, os líderes do sinédrio, todos aqueles que o acossavam com perguntas cretinas, querendo ver se arrancavam dele aquilo que eles consideravam heresia, e toda hora Jesus era considerado herege, a fim de o matarem. Esses que você vê no início, dizendo agora nós cremos em ti, aí Jesus sabe que é papo furado. Quando começa a apertá-los, quando começa a dizer, bom, se vocês creem em mim, então tem um fruto que tem que aparecer. Vocês vão ter que dar fruto, porque senão, enquanto não derem fruto, são joio. Enquanto não derem o fruto da verdade, vocês são joio. Estão dizendo que creem em mim, então notem, conhecereis. Se vocês creem em mim, vocês vão conhecer experiencialmente, a palavra grega para conhecer. A verdade, sou eu, é o Evangelho, e a verdade e a adesão e o compromisso com a prática da verdade que sou eu e eu ensino qual é e como nela andar, vos libertará e pronto. Aí eles na mesma hora foram botando as garras de fora, nós não somos escravos, nunca fomos, quem você pensa que é, só porque a gente gostou de uma palestra tua e dissemos que agora a gente cria em ti, tu vens com essa demanda profunda de transformação, de conversão, você não se enxerga. Aí Jesus deixou e eles foram crescendo em hostilidade, aí começaram a ameaçar Jesus, aí Jesus disse, olha, vocês não são nem filhos de Abraão, porque eles disseram, nós nunca fomos escravos de ninguém. Foram escravos 430 anos no Egito. Entraram na terra de Canaã, eliminaram alguns povos de maneira chacinadora. Em relação a outros, tiveram que dividir o poder. Quando conseguiram uma unificação do espaço inteiro ocupado pelas 12 tribos de Israel, chamado de Israel, se dividiram em guerras fratricidas. Aí o lado norte, 10 tribos foram para o exílio assírio,
e se miscigenaram lá e desapareceram. E ficaram duas tribos aqui assimiladas por Judá, Judá e Benjamim. E capital Jerusalém, foram levadas para o exílio, Babilônia. E ficaram 70 anos lá. Os dois grupos ficaram tempos mais ou menos semelhantes nos seus exílios. Aí começaram a voltar 70 anos depois e nunca mais tiveram autodeterminação, sempre foram escravos de alguém. Escravos quando foram libertos de Ciro o Grande, depois de Alexandre o Grande, depois dos Ptolomeus, depois dos Seleucidas, depois dos romanos, e agora no diálogo de João 8 com Jesus, eles são escravos dos romanos e dizem mentirosamente, como bons crentes, nunca fomos escravos de ninguém. É patético, mas a história se repete sempre, é a mesma mentalidade. Aí Jesus disse, não, vocês dizem que são filhos de Abraão, vocês então imitem Abraão. Porque Abraão viu os meus dias e se regozijou. Aí eles disseram, tu não tens nem 50 anos, como é que tu podes ter visto Abraão? Vocês vejam como é que é a mentalidade tosca, sem sutileza simbólica de crente, é um negócio nojento. Aí Jesus diz, olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Aí o bicho pega. Aí eles começam a dizer, não, a gente está certo quando diz que tu tens demônio, que Belzebu te habita, que tu tens diabo em ti. Aí começam a agredir, aí Jesus olha para eles e diz, vocês são joio. Vocês são filhos do diabo. Joio é o filho do diabo. Vocês são filhos do diabo, vocês são joio. Lá em João 8, a gente tem também uma outra designação de manifestação do joio no meio do trigo. Vocês são joio, é o que Jesus está dizendo. Filhos do diabo. Vocês desejam satisfazer os desejos dele. O fruto que vocês dão como joio é esse. É o fruto do ódio. É o fruto homicida. É o fruto da mentira, do engano, da fake news, da criação fantasiosa do que vocês desejem a partir dos caprichos perversos de vocês para justificarem a prática do mal. É isso que vocês são. Aí, na mesma hora, eles se voltaram outra vez querendo matar a Jesus. Aí Jesus se retira. Jesus sabia que aquilo ia acontecer mais cedo ou mais tarde, mas nunca antes da hora que ele, Jesus, determinasse que seria. Então, esses filhos do maligno, no Evangelho, preste atenção, no Evangelho, eles são os líderes da religião mais do que em qualquer outro lugar. Claro que esses filhos do maligno estavam presentes na terra inteira, estão presentes. O campo onde isso é semeado é o mundo todo. Estão presentes em todos os lugares. Assim como o joio está presente em todos os lugares do mundo, o trigo também. Mesmo que, como eu tenho informado, não tenha nada a ver com a informação do cristianismo ou a informação descritiva do Evangelho acerca de como Jesus foi, fez, ensinou, viveu e quanto tempo atrás. Tem muito trigo de Deus do mundo que nunca ouviu falar nem no nome de Jesus. Assim como está cheio de joio que nunca ouviu falar em Jesus e é pior do que o diabo nas suas práticas de maldade, de ódio, de homicídio, de mentira, de desconstrução, está espalhado pela terra. Agora, na religião, quanto mais alguém ascende no poder religioso de falar em nome de Deus, de se oferecer como representante autorizado de Deus e de demandar para si obediências dessa natureza, esse é joio registrado em cartório do inferno, você entendeu? Esse é joio registrado em cartório do inferno, de tão joio que é,
E Jesus os identifica logo de cara. Religiosos, sim, completamente. Fanáticos, sim, absolutamente. Mas são diabo. E Jesus diz, vós sois filhos do diabo. E a grande pulsão de vocês é satisfazer esses desejos. Da mentira, do ludíbrio, do engano, do ódio, da incapacidade de perdão, da raiva, da vingança, das forras. São vocês, mentirosos, inventores de males, implacáveis, desafeiçoados, perversos, extremamente cheios de prazeres na iniquidade. São vocês, joio, filhos do diabo, semeados no mundo inteiro, a começar do ambiente religioso que se arroga a ser o ambiente sublime. É justamente aí que os satanases nascem, que os lúcifers desabrocham. É nesse ambiente do supremacismo de glória pessoal que entes, anjos e humanos chamam como predicados de superioridade para si mesmos. Filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa, que aqui no contar da parábola original, se diz que quando se descobriu que o campo de trigos estava cheio de joio, aqui entre os versos 24 e 30, um grupo de servos do dono do campo disse, olha só, de onde vem o joio? Tu só semeaste coisa boa. De onde é que veio o mal no campo, no mundo, na igreja? Ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Queres que vamos e arranquemos o joio? Preste atenção nisso. Não, disse o dono do campo, para que ao separar o joio, não arranqueis também com o joio o trigo. Deixem os dois crescerem juntos. Olha que política divina e que a gente acompanha na história humana. Não há praticamente nenhum dia no curso de anos e anos e anos e anos que, de algum modo, falado ou escrito ou pessoalmente, alguém não me pergunte por que Deus não acaba logo com toda essa coisa ruim e deixa só gente boa na terra? É a mesma pergunta. Por que tu vais esperar o joio continuar? Tu queres que nós o arranquemos? Aí tem esses que se oferecem como arrancadores de joio. E esses aí aparecem mais do que em qualquer outro lugar nos ambientes superiores da religião. São os fomentadores, designadores, construtores, fabricantes de dogmas, de doutrinas, de catequeses, são os pais das morais, das etiquetas que supostamente definem quem é trigo e quem é joio. É tudo invertido em relação aos princípios de Jesus, completamente invertido em relação às práticas de Jesus. Jesus andou com gente que esses que aqui se arrogam a serem os separadores do joio em relação ao trigo, Jesus andou com gente que eles desprezaram e Jesus viu naquelas pessoas trigo ao invés de ver joio. Em meretrizes, em pecadores, em publicanos, em gente irreligiosa,
em gente distinta. É só ler o Evangelho. Gente que não quis nada com religião a vida inteira. Jesus teve prazer nessas pessoas, comeu, bebeu, andou com elas, se divertiu com elas, pregou a elas, ensinou a elas, e elas o acolheram. Continuaram não gostando de sinagoga, nem de levar bichinhos para matar no templo, e nem davam o dízimo, nem nada, mas amaram Jesus, amaram o Evangelho, seguiam o ensino dele, aprenderam a perdoar, deixaram um estilo de vida no qual andavam por causa da sua absoluta desesperança, ignorância, autodesprezo e baixa autoestima. Agora, o amor de Cristo em Jesus os restaurou e trouxe à luz, à existência o que de melhor havia neles. Jesus enxergou neles trigo, mas os outros só enxergavam neles os desprezíveis. Por isso, queriam matar Jesus, por causa dos que, do ponto de vista da religião, pareciam joio e eram trigo. Enquanto esses, que de fato eram joio, que de fato odiavam, matavam, eram arrogantes, soberbos, supremacistas, racistas, perversos, cheios de acepção de pessoas, uma facilidade enorme para dar peteleco e acabar com a vida dos outros como se fossem nada. São esses aos quais Jesus chama de filhos do diabo, e que são justamente os líderes da religião nos evangelhos. Mas fora dos evangelhos, essas pessoas em geral gostam de posições de poder. O joio gosta de ter poder. O joio gosta de mandar. O joio gosta de separar, de dizer quem é quem. O joio gosta de arrancar o outro em nome de que está fazendo isso para limpar a terra do joio. O joio é altamente ideológico, politicamente falando. É dogmático, ideologicamente falando. É cheio de certezas. Julga segundo a aparência, não conforme a reta justiça. Só vive da cara para fora, esse é o joio. E se oferece para arrancar. Se oferece para arrancar o joio. Quando o joio se oferece para arrancar o joio, é óbvio que ele só vai arrancar trigo. Dando um exemplo menor, mais simples, assim como na igreja. Igreja congregação, igreja agremiação, igreja clube religioso, que é o que vocês frequentam. A maioria dos que tem o poder e os que têm poder na tua igreja são puro joio. Quase que completamente. Os que brigam pelo poder, não abrem mão do poder, são capazes até de ameaçar, de matar, de sequestrar, como eu já vi, pelo poder. E eu conheço o nome deles, alguns já morreram, outros estão vivos até hoje. E, em nome de Deus, mataram pessoas para ficar com as igrejas do outro, porque o outro era joio. E ele, que é o representante de Deus, está aí. Vai ficar cara a cara com a luz do Criador e do Senhor, no dia aprazado, definido. O joio arranca trigo. Por isso é tão perigosa essa questão de disciplina na igreja, porque, em geral, é joio ministrando conceito de joio contra aquele trigo que escorregou, que pisou na bola, que teve um dia mau, um tempo ruim, que não frutificou dessa estação, mas é essencial e originalmente trigo. Mas o joio não quer saber. Se o trigo não estiver dando abundância de fruto contra o qual ele não possa abrir a boca para dizer absolutamente nada, vai ser arrancado do joio poderoso, vai ser o que vai estender a mão para arrancar o trigo frágil. Porque mesmo o trigo, e Jesus se identificou com o trigo também no Evangelho de João,
no capítulo 12, quando ele diz que ele é a semente de trigo que cai na terra e morre para poder dar muito fruto. Dando muito fruto a si mesmo, os joios, líderes poderosos da religião, o mataram. Não há respeito mesmo. Se você deixar os critérios nas mãos do joio, eles acabam com o trigo no mundo. Eles perseguem, eles chamam de malignos, eles dizem que você tem diabo, eles dizem que você não crê em Deus. Você pode estar cheio do Espírito de Jesus, mas eles dizem que é o Espírito de Belzebu. Eles definem você da maneira mais pavorosa possível, porque é o único argumento que eles têm. Eles não têm fruto, eles não têm vida, eles não manifestam graça, eles são assim, não sabem, não conseguem, não podem mudar. E aí eles tascam a mão do trigo. E o Senhor Jesus diz nessa parábola: não toquem, nem no joio. A pretexto de estarem limpando o campo de trigo, não toquem nem o joio, porque vocês, até mesmo os que possam ter alguma boa intenção, não têm percepção. Vocês são empedrados. Vocês são muito burros espiritualmente. Vocês não veem a vida pelo meu olhar, pelo meu ângulo, vocês não enxergam, vocês só veem a partir dos preconceitos de vocês. O melhor de vocês não tem qualificação para separar ninguém de coisa alguma, para separar joio de trigo nenhum. O melhor de vocês tem que ficar ainda quieto, cuidar de si mesmo. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Não toquem. Deixai-os crescer juntos até que chegue o dia de Deus. E o dia de Deus chega, que é aqui chamado de colheita. O inimigo que semeou é o diabo, que vem semeando e usando todos os instrumentos que ele pode para cegar a mente humana, como Paulo diz em Efésios 2, verso 1. Cegar. Fazer a gente existir sem enxergar nada. Aí o cara decora os códigos da religião e acha que ele é que vê alguma coisa no mundo, e ele é o mais cego de todos, como Jesus disse em Mateus 23. Guia de cego, é cego guiando outro cego para o abismo. São os líderes da religião, os joios da religião se oferecendo para orientar o mundo. Jesus, no entanto, diz: olha, isso é tão ambivalente que não façam nada por amor ao trigo, porque o trigo tem dias ruins, tem estações ruins, o trigo às vezes demora a dar o fruto, mas eu sei a natureza dele, que ele é quem ele é, vocês não. Vocês julgam segundo as exterioridades. Eu vejo a essência da natureza no coração. Não toquem. E não há argumento que possa dizer: mas e o joio? Tu vais preservar um trigo, podendo eliminar 1000 joios? Mas o que Jesus diz é: um trigo preservado vale mais do que 1000 joios que não foram arrancados. Um trigo preservado vale mais do que 1000 joios que não foram arrancados. O meu negócio, eu sou o salvador do mundo, não destruidor das almas, como ele disse várias vezes. Eu não vim a esse mundo para destruir, mas para salvar. Eu prefiro viver no meio de todo esse joio, preservando os trigos, do que dar autorização para quem quer que seja fazer esse trabalho. Porque o valor de um trigo vale mais do que a soma de todos os joios. Isso segue a lógica do Evangelho, segundo a mente de Cristo. Igualmente, é só usar Jesus como a chave hermenêutica. Quando ele mesmo, Jesus, disse: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Assim, do que adianta eliminar
1000 joios, se a gente junto levar 1 trigo, 2 trigos, 10 trigos, de que adianta se o valor é incomparável? O trigo vai herdar a eternidade, o joio vai para o fogo da extinção e vai desaparecer. O joio é temporário, quando ele morrer, ele morreu, mas o trigo vai herdar a vida eterna. Não mexam com ele, não o escandalizem, não choquem. Desde que eu cuido deles, eu que os conheço, eu que os sei, eu cuido deles. O Filho do Homem tem dia e tem hora para cuidar dessas coisas. O inimigo que semeou é o diabo. E continua fazendo isso todo dia, semeando trigo, trigo no púlpito. Ele botou tanto, joio no púlpito. Raramente a gente tem, hoje em dia, trigo no púlpito. Você tem muito joio no púlpito, pregando. Joio doutrinando, joio liderando denominações. Durante esses 1700 anos de cristianismo, de Constantino para cá, do quarto século para cá, eu disse ontem que o Papa Francisco é uma exceção à regra. A maioria dos papas foram joio. A história do papado é a história do poder do joio na religião, não do trigo. Quando aparece um trigo como o Papa Francisco, vocês veem quanto levante interno acontece, quanto é torcida pelo desaparecimento do homem dentro daquela cúria do poder, cheia de joios. E assim, aplique isso a qualquer outra coisa ou dimensão. Partindo do círculo de concentração de poder em qualquer ambiente, você vai vendo. Quanto mais donos do poder, mais joios são. Quanto mais banidos do poder, mais trigo se atesta que eles são, ou sejam, ou de fato manifestarão a natureza do que positivamente carregam. Porque tem tempo para dar todos os frutos. Agora, o joio não dá fruto nunca. E é assim, duro, grosso, subreptício, penetrante, expansivo, cresce rápido, cresce muito, mas nunca dá o fruto do pão da vida. Tem que esperar, Jesus diz, a hora da ceifa, da consumação do século, do aeon. E aí essa consumação do século tem 2 dimensões básicas. Preste atenção. Você está prestando atenção em mim? Está prestando atenção? Essa consumação tem 2 dimensões básicas. Uma tem a ver com o prazo das nossas existências. Eu estou com 70 anos. Não sei quantos anos mais eu tenho para viver. Mas vamos supor que eu me torne um homem longevo, para além de tudo que eu semeei de saúde na minha vida, porque eu me tratei muito mal, desde muito novo, desde 12 anos de idade. Me tratei mal. 12 anos de idade eu comecei a fumar cigarro, com 13 eu comecei a fumar maconha, com 13 eu comecei a tomar anfetamina, metanfetamina, com 14 eu já tinha entrado nos ácidos, já estava batendo em muita gente, brigando para todo lado, descendo o cacete, não tinha respeito por nada, tudo que eu queria era cultuar o meu umbigo e viver revoltadamente na minha geração, escandalizando até os revoltosos da minha geração. Quem quer que tenha convivido comigo, tanto em Manaus, quanto em Niterói, quanto em Copacabana, sabe que não há um pingo de superlativo em tudo que eu estou dizendo. Até que Jesus entrou na minha vida. Aquele glupt da graça me virou ao contrário. E eu estou aqui há 51 anos tomado por essa paixão. Mas vai chegar o dia em que eu irei. E como eu estava dizendo, eu não sei quais são os prazos da minha longevidade. Eu posso ir hoje, posso ir daqui a 1 ano, 10 anos, 20 anos. Mas supondo, como eu dizia, que eu me torne longevo, que eu chegue, por exemplo, aos 90 anos de idade, vai chegar o dia da consumação dos séculos para mim. No dia em que os meus olhos fecharem definitivamente para esse mundo e eu
olhar o Senhor da glória, o Rei da luz, o Pai dos Espíritos. Esse que é aquele a quem eu amo, sigo e sirvo. Chegou o dia da consumação para mim. E eu vou ser colocado nos celeiros da glória divina, por causa de Jesus. Só por causa de Jesus. Mas também esse dia vai chegar para outros, vai chegar para você. Esse prazo, cada um conhece no curso da sua existência. Essa consumação tem sua escatologia vinculada, em primeiro lugar, ao prazo da sua existência terrena. Quando chega o dia de você ser pesado, medido, avaliado. E aí você é colocado no celeiro da graça, você é recolhido aos páramos da misericórdia e do amor divino, ou então você é atado em feixes e queimado no fogo. Mergulha na extinção e já era, acabou para você. Tem uma segunda dimensão dessa consumação do século e que carrega uma perspectiva que parece ser afastada cronologicamente muito mais do que esse juízo que cada um de nós pessoalmente conhecerá quando chegar esse dia da virada dimensional, de deixar esse corpo de morte no espaço-tempo e partir para outra dimensão. É quando uns irão e outros não. Outros serão atados para o fogo. Mas do ponto de vista de uma escatologia projetada, tem uma segunda dimensão, que é quando todas as verdades dos corações de todos os homens, que já serão conhecidas pessoalmente e individualmente por cada um, na hora dessa virada e dessa passagem, serão revelados a todas as consciências universais. Todas as consciências universais em todas as dimensões. Esse é o dia aqui designado como a consumação do aeon, consumação do século, consumação da era. E é só aqui, e tão somente aqui, preste atenção, que para o mundo a relação, a diferença entre esse julgamento individual e a consumação do século coletiva e universal é que é só aqui, então, que o mundo será um mundo de trigo e não mais de joio e de trigo. Haverá um tempo em que a terra conhecerá paz. Haverá o tempo em que o planeta será o planeta trigo de Deus. Será o planeta pão da vida. Será o planeta sem fome. O planeta sem lágrimas. O planeta sem guerras. O planeta sem fome de poder. O planeta solidariedade. Será o planeta misericórdia. Será o planeta graça. Será o planeta Jesus, será o planeta Cristo, será o planeta Deus, será o planeta da bondade, será o planeta da Gaia que vem a parir o novo homem em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Só nesse momento da consumação dos séculos. Por enquanto, a gente conhece quem a gente é quando parte em Deus. Eu já sei quem eu sou, você pode saber também hoje. Agora, o joio em geral não se enxerga nunca. O joio sabe que é joio? Frequentemente ele jura que o joio é o outro. Ele não, porque ele tem poder. Para ele, o trigo é que é um ser desfavorecido. E ele olha para todo mundo que não tem o poder que ele tem como coisa desprezível. É por isso que, frequentemente, o trigo é mais poderoso na sua manifestação histórica contemporânea. E o joio tem esse poder e essa ambição. E o trigo vive da produção do fruto.
E ele sabe que ele é visto por Deus e é conhecido por Deus. O joio não, o joio quer dominar e pisar em tudo. O joio é patrono da teologia do domínio. O joio quer controlar os governos do mundo. O joio quer sobressair sobre tudo e sobre todos. Por isso não dá para você olhar em volta e não perceber que o que se chama de igreja no planeta Terra está lotado de joio, liderado por joio, controlado por joio, e o trigo é um sobrevivente aí dentro também, embora haja muito trigo do lado de fora disso tudo. Como já se disse antes, que Deus tem muitos os quais a igreja não tem. E a igreja tem muitos aos quais Deus nunca viu. Isso nada mais é do que o que Jesus afirmou recorrentemente, várias vezes nos 4 evangelhos. Pois bem, esse dia inevitável chega. Chega aqui no prazo das nossas existências, vai chegar para você, vai chegar para mim. E chega na manifestação coletiva universal da transformação planetária. Quando então o joio será separado do trigo por seres de outras dimensões, aqui chamados de anjos. Não são papas, não são apóstolos, não são bispos, não são santarados de nenhuma natureza ou de nenhuma religião. Não, graças a Deus. São anjos da luz. Anjos das dimensões da glória. Anjos que não se satanizaram. São seres multidimensionais que têm prazer na glória, no serviço a Deus, à criação, a toda a criação e a todas as criaturas que procedem de Deus, e todas procedem de Deus. São esses que não sucumbiram à tentação do joio, do supremacismo, da arrogância, da soberba, luciferianos, satânicos, diabólicos, ou como você queira apelidar. São esses seres tão abundantes na Bíblia, seres de socorro, chamado de espíritos ministradores da verdade em favor daqueles que hão de herdar a salvação, como diz o escritor de Hebreus. E Jesus é recorrente na afirmação de que essas coisas são missão e ministério desses seres de outra dimensão que a gente apelidou de anjos na Bíblia, mas isso é só um apelido. Nenhum deles vai chegar para você e dizer: escuta, muito prazer, eu sou um anjo. Na própria Bíblia você nunca encontrou nenhum deles dizendo: prazer, eu sou um anjo. Eles no máximo dizem: eu vim da parte do Senhor. Com as aparências as mais diversas e variadas e inconcebíveis frequentemente. Mas são esses seres que haverão de visitar de maneira definitiva, visível, abundante, inequívoca, o planeta com a missão de separar esses seres de outra dimensão, apelidados por nós de anjos, que virão de acordo com Jesus e que recebem a missão de separar, estão presentes hoje invisivelmente entre nós para todo lado, esperando o dia e a hora. E imagina como esses seres reagem aos Putins, aos Netanyahus, aos Trumps, aos Maduros, aos Ortegas, aos malucos, aos donos de botões nucleares, aos senhores do ódio e da guerra, aos pais dos genocídios, aos vingadores vingativos, horrorosos, destrutivos e terroristas de todos os tipos, uns oficiais, outros não oficiais. Tem os estados terroristas oficiais e tem os movimentos terroristas não oficiais. Todos eles são puro terror.
os políticos do egoísmo, que são a maioria, das vantagens, das negociatas. O Congresso está cheio de joio, tem muito pouco trigo ali. Os governos estão entupidos de joio, tem muito pouco trigo ali. A liderança mundial é quase toda ela feita de joio, tem muito pouco trigo em ação. Mas vai chegar uma hora em que não é a ONU, nenhum crescimento religioso tampouco, mas as próprias dimensões maiores e mais elevadas e superiores que descerão de acordo com Jesus, não eu, de acordo com Jesus. Eu não tenho nenhum problema de fazer minhas as palavras de Jesus e de crer até o talo no que Jesus disse, que virão e separarão. E aí haverá novo céu e nova terra no qual habita a justiça. Antes disso, deixai-os crescer juntos, é o que Jesus diz, o joio e o trigo. O joio vai continuar manifestando o fruto não visível da sua maldade, que só é percebida pelos seus atos, pela sua natureza intrínseca. E o trigo vai continuar dando o testemunho do amor, do perdão, da graça, da justiça, da verdade e da misericórdia, embora sem poder, sem aparência, sem visibilização, sem reconhecimento, sem quase nada disso, existindo em fraqueza, mas sob os olhos desse cuidado, da graça e da misericórdia de Deus. Eu vou chegar aqui nesse final quando se diz o seguinte: mandará o Filho do Homem os seus anjos. Esses seres que vêm com os formatos mais variados. Lá em Ezequiel tem desses seres que usam inclusive aparatos de girantes, uma roda dentro da outra, com luzes estrambólicas tão violentas que Ezequiel não podia nem conceber o que era aquilo, caiu desmaiado, chocado quando viu. Seres com faces, 4 faces, num ente só. Sim, meu Deus, a indesignabilidade das confecções, das formações, das morfologias dessas entidades e criaturas supraterrestres que virão para esse julgamento enviadas por Cristo Jesus, são impensáveis para nós, mas é o Filho do Homem que tem poder sobre eles. Mandará o Filho do Homem os seus anjos. Os seus anjos são os anjos de Jesus que virão, os seus anjos. São os seus alienígenas não conhecidos por nós que virão. Os mesmos que visitaram Abraão, o mesmo querubim, o mesmo tipo de querubim que Deus botou na frente da árvore da vida, impedindo o acesso a ela. Os mesmos que estão superabundando no Velho Testamento para lá e para cá. Praticamente não existe Velho Testamento sem anjo, sem esses seres de outras dimensões. Em todos os episódios eles estão lá. Assim como nos evangelhos também. Com mais descrição, porque no Evangelho quem aparece sobre excelente e como um sol da justiça é Cristo Jesus. Mas são os anjos que vêm servi-lo, são os anjos que o assistem. É acerca dos anjos que ele diz quando Pedro puxa da espada querendo cortando a orelha do servo do sumo sacerdote, querendo criar uma briga apostólica contra os capitães do templo. Jesus disse: parem com isso, vocês não sabem de que espírito vocês são até agora. Eu não sou assim. Eles são assim, não eu. Se vocês não sabiam, se eu quisesse, eu pediria ao meu pai e ele mandaria agora 12 legiões de anjos. A maior legião romana tinha 6.000 soldados. 12 vezes 6.000 anjos, cada anjo valendo mais do que o exército romano inteiro. Então o problema aqui não é esse. Eu tenho os meus anjos
Mas é a hora das trevas. É a hora de se manifestar o poder maligno e de ser vencido de dentro para fora. É a hora de eu ir até o intestino do inferno e virar isso do avesso e trazer a revelação dessa maldade à luz. Esse é o tempo presente. Quietos vocês. E eu não preciso que ninguém me defenda. Eu tenho os meus anjos que ajuntarão do seu reino, do reino de Deus, do qual eles também fazem parte, todos os escândalos. Todos os escândalos, os que vivem para escandalizar especialmente, são os mencionados aqui. Os escândalos do ponto de vista de Jesus, você vai ver, são os que maltratam criancinhas, matam crianças, esmagam órfãos, viúvas, pobres, necessitados, exploram os trabalhadores no seu ganho de salário, deixando-os na miséria. Só estou falando o que os evangelhos usam na associação da palavra escândalo a ocorrências mencionadas por Jesus. No Evangelho, os escândalos são isso. Ele não menciona nenhuma adúltera, nenhuma prostituta, nenhum pecador, não. Os escândalos são esses que chegam com o poder de esmagar os outros. Os que mais praticam os escândalos diabólicos no planeta Terra são os detentores de poder, que praticam a iniquidade, que impõem contra a equidade, contra a verdade, contra a justiça, escrevem suas leis de prazer, de hedonismo, de caprichos, de falsos direitos e impõem sobre os homens. Esses são os grandes escândalos. São aqueles que fingem que são gente de Deus e são operadores de malignidades, manipuladores da ingenuidade humana, da simplicidade humana, que lotam as lideranças da religião e da política no mundo inteiro. São os grandes escândalos. Virão esses anjos, os meus anjos, disse Jesus, e ajuntarão, reunirão todos os escândalos. Será a reunião de todos os escândalos e escandalosos e maldosos da história humana de Caim até o dia de hoje, usando uma linguagem arquetípica da Bíblia. Todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, ou são os promotores dos escândalos contra os indefesos, e são os que praticam ávida e prazerosamente a maldade, a iniquidade, e se alimentam disso. Sim, virão os meus anjos de Jesus, os meus seres multidimensionais descerão, reunirão e lançarão os escândalos e os praticantes da iniquidade por deliberação e decisão de vontade na fornalha acesa, que é uma outra linguagem arquetípica de Jesus e do Novo Testamento e dos Evangelhos. E ali haverá choro e ranger de dentes. Choro sem lágrimas. Ranger de dentes sem arrependimento. É o ranger da raiva. Nem nessa hora o arrependimento visita a mente e o coração dessas pessoas. Nem nessa hora. Ficam com raiva de Deus, com raiva de seres de outras dimensões, com raiva do juízo, com ódio. Mas elas foram longe demais, andaram para além da possibilidade de voltarem atrás. Isso é trágico saber que existem humanos que se tornam de fato e legitimamente diabos. Aí Jesus conclui dizendo, então os justos, só então, nunca antes, resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Só então. Até então será diferente.
É o joio que vai ser coroado, que vai dar as cartas, que vai gritar, que vai mandar para todo lado. O trigo será acachapado. Mas vai chegar o dia. Vai chegar esse então. Os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O TikTok já foi e a gente para aqui. Senhor Jesus, eu te peço que essa palavra, parábola, verdade simplificada, ilustrada, manifesta para quem queira entender, porque não há desculpa nem pretexto em relação à compreensão. Quem quer que seja pode dizer que não quer, que não aceita, que não gostou, mas nem por causa disso vai mudar qualquer coisa. Esse dia chegará. Essa hora é inapelável. E esse juízo é inadiável. E o poder que os executará é invencível. Ajuda-nos por amor, graça, entendimento, compreensão e pureza de arrependimento, de metanoia, de mudança de mente, de vida, de conceito, de percepção e de olhar, nós nos voltemos para Ti, dando o fruto do trigo plantado pelo Filho do Homem, pelo Cristo eterno, em nome de Jesus. É o que eu te peço. Amém e amém. Olha só, gente boa. Vocês estão vendo aqui em cima, né? Estão vendo esse QR Code? Está todo mundo vendo o QR Code aí. E não sou eu que tenho que ficar apontando, porque vocês sabem isso tudo em qualquer lugar. Então, vejam aí o QR Code. Esse QR Code tem a sua finalidade. Qual é a finalidade dele? Você aponta para ele. E aí o que acontece? Olha, aparece essa página, quando você aponta. Aí clique nesse verdinho, o pessoal que está no YouTube é o único pessoal que está vendo. Aí aparecem esses modos de você contribuir com o meu ministério. Com o meu ministério. Com a palavra que você ouve aqui, que vai para todas as plataformas, se transforma em vários outros subprodutos que chegam em tempos, em modos, em horas, em plataformas diferentes, atendendo a públicos diferentes, porque tem gente trabalhando comigo o tempo todo para fazer isso possível. Então aí tem o Banco Santander, o Banco do Brasil, para você fazer um depósito ou transferência bancária. Embaixo tem os cartões de crédito das bandeiras mais universais, Visa, Mastercard, American Express, Diners Club International, cartão Elo, você escolhe, usa o que você quiser, faça a sua contribuição agora ou aquela planejada, programada que todo mês cai espontaneamente, porque você planejou na conta da gente, o PagSeguro, que você sabe como usar. E para quem está me vendo no exterior, em outros países, tem muita gente em todos os recantos do globo me assistindo, você pode usar o PayPal e mandar a sua oferta para o sustento desse ministério. Os que estão aqui no Brasil têm o Pix, está passando aí, ó, o CNPJ, vocês estão vendo? Da Elde. Elde é Edivaldo e Lena, é a abreviatura desse nome desses dois anjos do Senhor na minha vida, o Edivaldo e a Lena, e que há anos e anos, desde 89, estão comigo e me ajudam com toda a isenção, pureza, honestidade, generosidade, graça, são enviados de Deus para a minha vida como eu nunca tive nada igual. E que Deus abençoe esses meus lindos, o Edivaldo e a Lena e a família dele toda. Então, faça a sua contribuição usando esse Pix. O Edivaldo é quem paga todas essas coisas que vão acontecendo aqui
É quem vem fazer as mudanças, as operações, as construções, instalar equipamento, botar parede nova para chroma key, pintar. Enfim, o Edivaldo está comigo desde 1989. Você já era nascido? Provavelmente não, mas ele já era o Edivaldo, fazendo todo o bem da graça de Deus à minha vida. E eu fico feliz com essa misericórdia, com essa bondade de Deus na minha vida, que foi ter me concedido o convívio com esse meu amigo tão amado. Tá aí, você manda o Pix com total certeza de confiança, porque é assim que você pode fazer, tá bom? Aí tem um segundo Pix que passa aí, já é outra história. Esse aqui, o primeiro, é para o meu ministério. Tudo que eu falei até agora é para as coisas chegarem até você e no mundo todo, e vão chegar. Agora, esse outro Pix é menorzinho, é muito menor, tem a ver, tem o meu nome e o da Adriana. E o CPF que aparece ali é daqui, da nossa empresinha, da Drica, e que é a razão social mínima que a gente precisa para estabelecer o nosso convívio com o resto da sociedade humana. Embora o que a gente faça seja mínimo do necessário, são outras pessoas que cuidam do resto e nos prestam os relatórios auditáveis. Pois bem, aí é para o sustento pessoal da gente, se você quiser. Mas, como eu digo, o que me dá alegria mesmo é ver as pessoas comprarem os meus cursos. Comprarem os meus cursos, que é onde me dá aquele prazer de ter oferecido algo para além do que eu dou todo dia, com tópicos, com pedagogias, com continuidades, com objetividades muito maiores, que você descobre quando você escreve caiofabioexclusivo.com.br no seu navegador. Você escreve e aí, vupt, da outra virada, aparece esse ambiente aí do Reconexões, Jesus a chave hermenêutica, o caminho do discípulo, 17 aulas sobre as várias formas de lutos e de perdas nessa vida, no divã de Deus, perguntas cretinas, respostas divinas e por aí vai. Você sabe ler e escrever, em cada um desses lugares tem a descrição do conteúdo dos vídeos. Estão aí os meus cursos e você pode fazê-los. Quando você fizer, isso vai ser uma maravilha para você. E ao adquirir esses cursos, você está abençoando a minha vida e o meu esforço de trabalho todos os dias. E é uma bem-aventurança mútua para você e para mim. E graças a Deus. A gente vai parar por aqui hoje. Amanhã nós não teremos a exposição de Mateus, como eu disse ontem. A partir de agora nós teremos Mateus só terça, quarta e quinta. Amanhã eu vou passar o dia gravando o Poder dos Salmos. E não é ao vivo, é gravação para o caiofabioexclusivo.com.br. Amanhã eu espero chegar à gravação de número 170 do Poder dos Salmos. E vai ser um negócio que vai mudar a sua vida. De uma praticidade horrenda e de uma praticabilidade extraordinária. Você vai ver como vai mudar a sua vida. E o resto a gente está preparando para ir soltando, e eu estou trabalhando avidamente, aproveitando a energia, a saúde, a garra. Vocês veem que eu estou aqui com os meus 70 anos, mas estou cheio de vontade, de paixão, queimando no meu ser, no meu coração. E no domingo, neste domingo, às 18 horas, eu estarei com o Dilson, com a esposa dele, a Rô, que está fazendo aniversário hoje, meu beijo para ela, com a minha mulher, com um monte de gente linda, aqui no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, no Café The Brain, no segundo andar, na reunião do Caminho da Graça, com muito louvor, oração pelos doentes, aflitos, angustiados e a palavra do Evangelho sendo ensinada, edificada, plantada
impactada para a vida no coração das pessoas. E eu estou convidando você a não faltar. Eu espero você lá. Espero você lá. Estou falando sério, tá bom? E que Deus nos abençoe, nos encha de graça e de luz. É o que eu desejo de todo o meu coração, em nome de Jesus. Amém e amém.